Esta é uma série que estou gravando sobre discussões que têm sido realizadas pelos meus alunos da disciplina de diversidade étnica e cultural na medicina. É uma turma de 30 alunos e eles foram alocados em subgrupos para discussões por meio do Google Meet. E essas discussões foram feitas com 5 alunos, com um tópico para desenvolver, inicialmente por meio da discussão entre eles, e depois cada um individualmente registrava, né, a sua reflexão a partir do que foi discutido, tendo como questão disparadora, no caso deste grupo, a questão disparadora foi: quando há equidade e inclusão sem diversidade? Então, aqui eu vou ler as reflexões que eles registraram, mas antes vou apresentar o enunciado da questão, como foi feita precisamente. Exemplifique uma situação problema na saúde em que haja equidade e inclusão, sem diversidade, e comente. Aqui o primeiro aluno ou aluna, não identifiquei, aqui para a apresentação, escreveu, entre aspas: uma unidade de saúde desenvolve um projeto de atendimento para idosos com uma infraestrutura preparada para atendê-los e incluí-los na construção do seu processo de saúde. Nesse contexto, a mídia feita em cima, aqui eu grifei, grifo nosso, em cima dessa novidade é realizada com a imagem de um idoso branco, heterossexual e de classe média, que tem condições financeiras de ir até a unidade. Desse modo, idosos LGBTQIA+, idosas negras, idosos com alguma deficiência física e idosos que vivem em situação de pobreza, por exemplo, provavelmente irão utilizar menos esse projeto, apesar de que iriam ser atendidos com equidade e inclusão, visto que foram pouco ou não representados e assim menos estimulados à participação. Fecho aspas. O segundo registro foi este. Abro aspas. Em uma unidade básica de saúde, UBS, por meio de uma campanha midiática voltada para a população idosa, realça em uma propaganda a importância do idoso em estar em permanente contato com sua unidade básica de saúde. Entretanto, nessa campanha, por mais que se reforce que a UBS tem toda a estrutura adequada para receber idosos com problemas de locomoção, possuindo rampas e todo um aparato para fornecer uma inclusão a todos, além de diversos programas municipais para transportar idosos que não possuem condições financeiras de chegar até a unidade básica. Então, a campanha em si foi focada no idoso branco, heterossexual e cisgênero, evidenciando na campanha, por exemplo, o uso de imagens que remetem a idosos brancos e heteronormativos. Assim, por mais que houvesse a tentativa de incluir idosos de diferentes graus de dificuldades motoras, com dificuldades de acessibilidade e com dificuldades financeiras, faltou, por exemplo, nessa importante campanha de conscientização da saúde da população idosa, a diversidade de gênero e de raça, no sentido social, o que, de certa forma, exclui toda a diversidade de idosos que poderiam ser alcançados por essa campanha de promoção à saúde feita pela atenção primária, fecho aspas.
E agora o próximo registro, abro aspas. Apesar de ser uma situação complicada de descrever, encontramos um exemplo que parece abarcar todas essas exigências. Uma unidade de saúde desenvolveu uma ação que tem como principal objetivo melhorar a saúde do idoso. Essa unidade atende todos, independentemente da etnia, religião, condição social e outras. Assim, a inclusão. Essa unidade disponibiliza transporte para idosos que têm dificuldade de locomoção para a UBS, assim a equidade. Contudo, foi feita uma campanha midiática por meio de outdoors em que os idosos mostrados são caucasianos, classe média e que atendem aos padrões predominantemente aceitos no âmbito social. Desse modo, esse contexto muitas vezes vai resultar em uma não adesão de grupos minoritários, como idosos negros, idosos da comunidade LGBTQIA+, e com deficiência, a essa campanha, uma vez que não se sentem representados. Essa conjuntura vai resultar em uma ausência de diversidade nessa unidade, fecho aspas. Aqui um terceiro registro de outro aluno ou aluna do grupo, aqui eu não coloquei a identificação, abro aspas. Uma unidade de saúde já oferece atendimento a várias populações e agora está realizando a propaganda para promover a notícia de que está proporcionando atendimentos para a população idosa com infraestrutura propícia, exemplo, especialidades médicas como geriatria, reumatologia, neurologia, dentre outras, para que eles sejam incluídos com equidade no processo de promoção da saúde. Contudo, o problema encontra-se na mídia promovida. Foram postos cartazes e outdoors pela região a fim de espalhar com sucesso a notícia. Porém, o estereótipo do idoso mostrado na propaganda foi de um idoso do sexo masculino, branco, heterossexual e de classe média, ou seja, o estereótipo mais aceito pela sociedade. Pergunto-me, onde está o idoso ou a idosa LGBTQIA+, o idoso ou a idosa preta, parda, indígena e o que possui ou a que possui deficiência? Dessa maneira, percebe-se a ausência de diversidade no quesito aos grupos minoritários, por mais que eles recebam atendimento com inclusão e equidade. Portanto, os grupos minoritários não se sentirão representados ou não se sentir-se-ão representados e acolhidos. Fecho aspas. Aqui ainda um outro registro, abro aspas, uma unidade de saúde é o mesmo caso, mas é expresso, é escrito de uma forma diferente, porque baseou-se na discussão que os alunos tiveram, mas cada um tem uma forma de escrever, e nessa forma de escrever, eles podem expressar um maior ou o menor entendimento de toda a situação colocada. Então, abro aspas. Uma unidade de saúde já oferece atendimento a várias populações e agora está realizando a propaganda para promover a notícia de que está proporcionando atendimentos para a população idosa com infraestrutura propícia. Exemplo, especialidades médicas como geriatria. Eu acho que já li. Eu já li este registro. Fiquei no mesmo slide. Então, agora, como devolutiva, após ler o que os alunos do grupo colocaram, então, essa situação problema colocada pelo grupo, né, além das disparidades nos cuidados de saúde entre os idosos, quer dizer, já havia uma disparidade entre os cuidados de saúde entre os idosos e o restante da população não idosa, disparidades também são evidentes entre os próprios idosos, ou seja, há muita
diversidade entre o idoso e outro, além de gênero, nível de renda, raça, cor, etnia. E, embora os idosos desfavorecidos tendam a ser mais expostos a riscos para a saúde e para experimentar mais problemas de saúde que outros idosos e do que outros usuários, né, da população não idosa, muitas vezes eles enfrentam mais desafios no sentido do acesso ao serviço de saúde e de um atendimento, de uma assistência sem preconceitos e discriminação. Então, a população brasileira não está apenas envelhecendo rapidamente, está rapidamente se tornando mais diversa. Então, entendemos o termo diversidade como significando uma cultura de inclusão também. Então, uma cultura que acomoda múltiplas perspectivas e pode ser um catalisador para mudanças. Então, o desenvolvimento de programas, de campanhas, de promoção da saúde para essas populações, com a identificação de melhores práticas no atendimento a clientes que, além de idosos, são também clientes com orientação sexual não heteronormativa, e para compreender por que a diversidade e a equidade e a inclusão são importantes nos serviços de saúde, é preciso repensar o preconceito etário e também pensar em outras situações que fazem interseccionalidade com a idade avançada, com a idade maior. Então, é preciso que isso seja sempre uma preocupação, né, para que a força de trabalho futura preste atenção a essas outras dimensões, não é, na vida, no caso aqui foi colocado, do idoso, e repense muitas das ações que têm sido muitas vezes discriminatórias em relação aos idosos, principalmente idosos com interseccionalidade. Idosos que têm a questão de gênero, de orientação sexual não heteronormativa, também com diversidade funcional, né, com limitações funcionais importantes, também pobreza. Então, isso tudo é preciso levar em conta para que haja inclusão, equidade e diversidade. E geralmente é um equívoco comum de que ambientes de saúde em que diversidade e equidade são prioridades, naturalmente geram inclusão. Porque, afinal, se há equidade no atendimento, as pessoas vão se sentir incluídas em um serviço de saúde. Mas nem sempre acontece, porque a inclusão é a medida em que essas pessoas se sentem pertencendo, com sensação de pertencimento e com valor dentro de um determinado serviço de saúde. Então, a distinção importante aqui é que, mesmo entre os pacientes mais diversos, nem sempre haverá um sentimento de inclusão. As mulheres idosas podem não se sentir incluídas devido às normas de gênero, né, que já são históricas, de longa data. E também nem todos têm as mesmas necessidades, portanto, tratar de forma igual, idêntica, não promove a igualdade para essas pessoas que têm necessidades diferentes. Então, é preciso que haja equidade. Então, nessa situação que os alunos colocaram, eles colocaram uma situação que contempla a equidade
e a inclusão, mas não a diversidade. E como essas pessoas idosas, ao acessarem e serem atendidas no serviço de saúde, se elas não tiverem sua diversidade atendida, como é que elas vão se sentir incluídas? Então, a diversidade inclui uma gama assim bem complexa, né, e intercruzadas, ou seja, superposta com interseccionalidade de identidades, tanto de raça, etnia, orientação sexual, identidade de gênero, renda, educação, a capacidade funcional. E aí, essas dimensões todas de identidades criam diferenças mesmo entre os idosos. E há muita diversidade entre os idosos. Então, pessoas que têm mais de 65 anos e são negras, por exemplo, são desproporcionalmente afetadas pelos agravos, por vários agravos de saúde. Né? E também tem altas taxas de limitação, né, por doenças crônicas, riscos aumentados de se tornarem dependentes antes, né, de um momento em que é mais natural que aconteça. Então, a igualdade seria tratar as pessoas da mesma forma, independentemente de suas necessidades diferentes. Então, como pode haver inclusão e equidade se as diversidades das pessoas não são consideradas, a diversidade? Então, é preciso se certificar de que todos eles, os idosos atendidos em determinado serviço de saúde, recebem, além de igualdade de oportunidades, né, eles têm a sua diversidade considerada. Por exemplo, um idoso que tem, por exemplo, deficiência visual e que precisa ter informações em saúde fornecidas em braille, por exemplo. Então, é preciso se certificar de que haja acesso, né, também ao edifício. E no caso de um idoso em cadeira de rodas, também, além de idoso, ele vai ter a acessibilidade comprometida por causa da, de falta de consideração, por exemplo, falta de rampas, se bem que é muito mais do que rampas, né? Mais do que rampas, porque também tem a limitação de comunicação, e também tem a discriminação por idade, né? Que é o idadismo ou ageísmo. Então, se a diversidade pode ser descrita como diferença, né, e todos os indivíduos são diferentes, alguns têm algum tem diferenças que não são atendidas. E assim, se a, no serviço de saúde vai acabar havendo exclusão, não vai haver inclusão de pessoas por causa da sua diversidade. Então, todos os trabalhadores da saúde devem atentar para a forma como trabalham, né, de forma inclusiva, de maneira inclusiva, para assim garantir que todos tenham oportunidade e que tenham as suas necessidades atendidas. Né? E outro aspecto importante nessa situação, problema que os alunos colocaram, é que a promoção de cuidados de saúde inclusivos requer também a incorporação de equidade, mas também de diversidade. Então, principalmente quando tem interseccionalidade.
né? Porque não podemos deixar de ver as pessoas por meio de uma única, quer dizer, eu vou reformular. Não podemos ver as pessoas por meio de uma única lente. É preciso ver o entendimento da intersecção de suas várias características. Então, a interação de características como ser uma mulher mais velha, de identidade de gênero diferente da heteronormativa, vivendo em uma comunidade remota, né, que é distante do serviço de saúde. Então, isso vai mostrar as limitações, as diversas limitações dessa mulher para participar da assistência à saúde de maneira significativa. Então, são esses aspectos que eu quero colocar como devolutiva e para os alunos, não só para os alunos desse grupo, mas para os alunos dos demais grupos da turma. E assim encerro esta apresentação que está em continuidade aos outros outras situações, né, outras questões colocadas para os alunos e que eu estou apresentando nessa série de vídeos mais curtos. Então, até a próxima.